você o criou como um pouco para o abate. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para explicar, como vocês viram no título, né, thumb, como o Harry Potter sobreviveu lá na floresta. E essa é a história que eu vou contar. Tá? Eu vou canalizar cada ponto até nós chegamos ao ponto final, porque cada ponto que eu vou contar aqui eu vou contar bem resumido de ordem cronológica para vocês entenderem pontos essenciais que fez o Harry sobreviver naquela noite. Mas antes, eu já peço que vocês peçam não, se inscrevam aqui no canal, deixem um like e se inscrevam, deixem o like, tudo isso aí, porque isso ajuda muito o canal, gente, vocês não têm noção. Então se inscreve, deixa o like, que se você não gostar do vídeo, você pode tirar o like, mas eu tenho certeza, eu dou a minha palavra que isso não vai acontecer. Então vamos lá. A história começa com Lilia Evans. Lilia Evans, ela era uma garota nascida trouxa, pra quem não sabe. Ela era filha de pais normais, não de bruxos, nem nada do tipo. E quando ela, na sua infância, antes mesmo de ela chegar em Hogwarts, a escola do mundo bruxo, ela conheceu um garoto chamado Severus Snape. Desculpa, gente, barulho de vizinho. E Severus Snape. Não, bom, e após conhecer o Severus Snape, ambos ficaram amigos muito próximos. Só que o que aconteceu é que o Severo acabou se apaixonando pela Lilia. Sentimento esse que não era correspondido. E assim os anos foram se passando, eles acabaram deixando de ser amigos e Lilia acabou se casando com Tiago Potter, o pai de Harry. E aí, enquanto esses anos foram passando, o Severus Snape acabou se aliando ao Voldemort, que era um bruxo das trevas que estava atacando terror no mundo bruxo. E ele era um grande terrorista e tudo caminhava para que Voldemort essa de guerra e tal. Tal de bruxos, assim. Ele pregava de matar os trouxas, assim, de ele governar o mundo lá no Reino Unido, tacar o terror, enfim. Só que o que ninguém esperava que uma profecia seria feita que dizia como as coisas iam proceder dali em diante, se Voldemort ia vencer, o que ia acontecer. Em vez de explicar como essa profecia foi, eu prefiro mostrar como é que foi. Ele, com o poder de vencer o Lorde das Trevas, se aproxima. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que os desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar do 7º mês, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece, e um dos dois morrerá na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Só que o que a Trelawney não sabia, nem o Dumbledore, é que quando ela fez essa profecia, alguém que não era tão de boa fé assim, estava ouvindo. Essa pessoa era o Severo, sendo um líder fiel um seguidor fiel de Voldemort, não demorou para que ele fosse até o seu mestre. Aliás, é válido falar que ele não ouviu a profecia inteira. Até porque se o Voldemort tivesse ouvido a profecia inteira, na minha opinião, ele não teria ido atrás de ninguém. Mas, voltando, o Severo foi lá e contou o que ele tinha ouvido da profecia. Só que ele já imaginando que fosse a Lilia, eles têm essa conversa. Agora que você já ouviu a profecia, deve ter alguém em mente. Até onde eu sei, somente 2 casais se desafiaram 3 vezes.
e sobreviveram para contar. Sim, Severo. Eu já sei onde procurar. Voldemort. Eu sei o que está pensando. Mas a única coisa que lhe peço... poupa a vida de Lilian. Severo, não farei nada que a machuque. Desde que ela não atrapalhe os meus planos. Você sabe. Uma coisa que você deve ter percebido, o terceiro ponto só aconteceu porque teve o primeiro e o segundo. O primeiro, o amor pela Lilian, e o Voldemort só ter ido lá pela Lilian por causa da profecia. Como vocês viram, o Voldemort só foi atrás do casal lá por causa da profecia. E futuramente eu vou explicar aqui que esse negócio do o Severo o primeiro ponto, o Severo amar a Lilian, pedir pro Voldemort ajuda poupar a vida dela, influencia diretamente no terceiro ponto. Vou explicar. Como que eu disse que o amor de Severo pela Lilian salvaria Harry Potter? Bom, vocês logo vão entender o que eu disse. O Voldemort demorou muito tempo para achar, até que, na noite de Halloween, um ano depois, ele finalmente os encontra. Lilian, sai da minha frente! Por favor, não bate! Bate a mim, mas não bate! Eu estou te dando uma escolha. Ou você vive e vê seu filho morrer, ou os dois morrem. Você não vai matar meu filho. Não, por favor, não mata. Você não me dá escolha. Agora, eu tenho que dar uma pausa na história para explicar um feitiço muito poderoso, antigo e extremamente específico. Você já vai entender. O feitiço envolve o amor de um parente para outro. Mãe, filho, primos, irmãos, enfim. Entre não parentes, ele pode até ser feito, só que ele não vai ser tão poderoso quanto um feitiço de mãe para filho. Enfim, praticamente envolve o principal, tipo, por exemplo, uma pessoa A tá querendo atacar uma pessoa B, só que a pessoa C é prima da pessoa B. Quer dizer, vou explicar melhor. Pessoa A tá querendo atacar a pessoa B. A pessoa C, ela é prima ou parente, tanto faz, da pessoa B. Então, ela vendo em toda a situação, ela, por exemplo, ela se entra na frente da pessoa e leva o tiro por ela. Ela morre, mas a pessoa B não leva o tiro porque a outra se sacrificou. E por isso tem todo esse negócio de sacrifício e é um feitiço muito poderoso que envolve amor e tal. E aí, como vocês já devem ter entendido, foi isso que aconteceu quando Lilian morreu. Quando o Voldemort estava querendo atacar o Harry, e Lilian se põe na frente do Harry, inclusive fazendo assim, porque na história, o berço estava ela estava na frente do berço e ela estava tentando proteger o filho. Por isso que eu fiz, inclusive, assim, como vocês viram. E aí, por ela ter ficado, criou-se uma proteção no Harry. E assim, quando o Voldemort tentou atacar o Harry, o que aconteceu? Ele acabou, o feitiço reconquistou e pá! Teria matado o Voldemort. Só que tinha um negócio. Existe uma certa magia em Harry Potter que se chama Horcruxes. Que são como se eu pegasse qualquer objeto, tipo, sei lá, uma vassoura. E assim, enquanto essa vassoura não fosse destruída, eu não poderia morrer. O meu corpo poderia ser destruído, mas a minha alma ainda estaria presa na terra. E foi isso que aconteceu praticamente com o Voldemort. Eu tô lendo aqui no roteiro, porque tenho que lembrar os nomes, né? Mas é praticamente assim. O Voldemort, quando foi feito ricochete, o corpo dele inteiro foi destruído. Só que como ele tinha alma, ele tinha vários Horcruxes naquele momento, ele sobreviveu. Ele se tornou menos que um fantasma, mas ele conseguiu sobreviver. E como a alma dele ficou muito frágil naquele momento, ele virou meio que espírito, o ricochete acabou fazendo com que um pedaço da alma do Voldemort se separasse e se prendesse num único ser vivo dentro daquela casa. E assim, vocês já devem ter entendido, né? Que um pedaço da alma do
do Voldemort agarrou no Harry. E assim, como tipo, o Harry virou tipo uma Horcrux humana. E assim, o Voldemort não poderia morrer porque enquanto o Harry estivesse vivo. Porque ele prenderia o Harry na Terra. Tanto que é por isso que muitos anos depois ele se sacrificaria, seria morto pelo Voldemort para ele poder não ser mais mortal. Até porque depois as outras Horcruxes que o Voldemort tinha foram destruídas. Só que você tem uma Horcrux e 1000 é a mesma coisa se você for afetado, você não vai morrer. Óbvio que 1000 é muito mais e dá muito mais trabalho do que uma, mas mesmo assim o Harry ainda vivo, enquanto o Harry sobrevivesse, o Voldemort não poderia morrer. Inclusive, tem até negócio da profecia que já tá começando a encaixar, né? Vocês já perceberam. Aí, ó, deixa eu te mostrar. Aí tem todo esse negócio do Voldemort de ele ter a alma pegando no Harry. E aí muitos anos se passam. E a gente chega quando o Harry já era adolescente. O Harry, ele tinha proteção, né? Proteção lá da Lilian. E o Voldemort queria essa proteção. Só que ele não sabia que como o Voldemort conseguiria essa proteção? Ele precisava de um corpo. Até porque, se vocês lembram, ele já era só uma alma. Na verdade, ele tava mais de uma forma meio bebê, assim. Era uma coisa bem esquisita. Quem já viu o filme sabe o que eu tô falando. E assim, ele queria ter um corpo de novo. E para isso, ele precisava de um sangue de algum indivíduo. Ou seja, ele usou o Harry para que com esse sangue ele também tivesse a proteção. E assim ele poderia ferir o Harry. Só que ele não sabia, enquanto ele tivesse essa proteção no corpo dele, tipo, esse novo corpo, ele tinha proteção. Enquanto ele tivesse aquele corpo, ele tinha proteção e assim ele prendia o Harry na Terra. O que aconteceu? Ou seja, um meio que prendia o outro, né? E, tipo, os dois meio que eram mortais até o primeiro morrer. Porque, tipo, por exemplo, se o Voldemort tivesse seu corpo destruído, ele já não prenderia mais o Harry à Terra. A mesma coisa vice-versa. E o que aconteceu? Para derrotar Voldemort, o Harry se sacrificou e assim morreu. Só que lembra que o Voldemort prendia o Harry à Terra? Então, a alma dele, ele tinha a opção lá de King Scott de voltar ou não. E ele escolheu voltar para derrotar o Voldemort. E ele só tinha essa chance de voltar porque o Voldemort tinha o corpo dele ainda. Enquanto o Voldemort tivesse corpo, ele poderia voltar quantas vezes quiser. E assim ele volta, só que a alma do Voldemort que estava presa no Harry não tinha essa proteção. Até porque era a alma do Voldemort, não a alma do Harry que teve a proteção da Lilian. Inclusive, apesar do Voldemort ter a proteção, o corpo dele tinha proteção. A alma dele dava a mesma coisa. Enfim, aí o que aconteceu? O Voldemort matou o Harry, a alma dele continuou presa até. É como se, tipo, Voldemort mata o Harry. Aí tem, aí é como se tivesse assim. A alma do Harry é que esse é o pedacinho da Horcrux. A alma do Harry continua na Terra. Só que a Horcrux, ela não fica presa. Ela não tem nada prendendo ela. Ela morre naturalmente. Ela não tem nada prendendo porque a alma do Voldemort não tinha proteção, né? Como eu já disse. Então, ela fugiu. E assim, quando a alma só se dissipou. Tanto que quando o Harry vai na estação King's Cross, ele vai lá e ele vê aquela criancinha toda machucada e tal. Essa era a parte da alma do Voldemort. Essa criancinha morreu porque não tinha nada pra prender e deixou de existir. Enfim. Aí vocês agora que entenderam isso, quando o Harry volta, ele já não prendia mais o Voldemort na Terra. Porque ele já era só a alma do Harry que tava ali. A alma do Voldemort tinha ido embora. E assim, agora o Harry continuava meio que mortal até ele desafiar o Voldemort. E aí ele tá com feitiço nele. Na verdade, ele tá com Expelliarmus. E o Voldemort tá com feitiço nele. Só que por causa do esquema da varinha, que é muito complicado. Mas assim, a varinha, o Voldemort tava usando uma varinha do Harry. E a varinha não querendo atacar o Harry, quando encosta no feitiço de Expelliarmus e cocheteia pra ele. E assim o Voldemort, destruído. Porque ele não tinha mais Horcrux nenhuma. Assim, ele morre de vez. E é por isso que o Harry volta no final. Porque ele tinha uma alma e meia. Essa meia prendia o Voldemort na Terra. E a uma era presa por causa do Voldemort. Quando o Harry morreu, uma alma inteira, que era presa lá por causa do Voldemort, ficou na Terra. Já a alma meia, que não tinha nenhuma ninguém segurava ela, morreu.
E é por isso que ele volta lá em Relíquias da Morte. E ele volta só por escolha, bem deixa isso claro. Ele podia seguir, mas ele preferiu voltar para garantir que o Voldemort não venceria.